Bem, pessoal, aqui na aula 6, a gente vai estar vendo os comandos de modificação de dados. Tá? Os comandos de modificação de dados fazem parte da componente DML, que é uma das componentes do SQL, que é a Data Manipulation Language, que tem 3 comandos para modificações de dados. São os comandos insert, para inserção de dados, o comando update, para atualização de dados, e o comando delete, para remoção de dados. Todos esses 3 comandos são bem simples, a gente vai ver aqui na teoria e na prática como funciona. Então, para inserir dados, eu sempre vou usar essa sintaxe. Insert into, tá? Eu informo a tabela que eu quero inserir os dados, informo as colunas que eu quero inserir os dados. Aqui ele coloca esse colchete porque essa informação ela é opcional, por isso que ela está entre colchetes. Então eu posso informar as minhas colunas entre parênteses e separadas por vírgulas ou não. Depois eu coloco values e os valores que eu quero inserir entre parênteses e separados por vírgulas. Tá? Então, aqui um exemplo. Insert into aluno. Então, insira na tabela aluno. As colunas nome e matrícula. Tá? E aqui eu coloco os values, onde eu coloco aqui o João. João está entre aspas simples. Essa aspas simples é utilizada para caracteres alfanuméricos. Caracteres alfanuméricos em banco de dados utiliza aspas simples e não aspas dupla, como a maioria das linguagens de programação. E matrícula aqui eu coloquei caractere numérico, então não preciso colocar entre aspas. Tá? Então aqui eu tenho que informar os valores exatamente na sequência em que eu informei as colunas. Então aqui esse valor João, esse primeiro valor, ele equivale à coluna nome, que é a primeira coluna que eu informei. Esse segundo valor, que é 1, 2, 3, ele equivale a essa segunda coluna e assim sucessivamente. Aqui eu não tenho limite, né? Eu posso ter uma tabela que tem de repente 10 colunas, eu posso ter uma tabela que tem 30 colunas, 40 colunas, então aqui não tem limite, a linguagem não impõe um limite quanto a isso. Tá? Apesar de que a gente viu que geralmente a gente, quando tem muitas informações numa mesma tabela, pode significar que meus dados não estão normalizados. Então, certo é aplicar normalização, onde eu quebro essa tabela grande com vários atributos em mais de uma tabela com uma quantidade menor de atributos em cada tabela. Ok? Então, esse é o comando para inserção, um comando bem simples, objetivo. Como eu falei, as colunas, a informação das colunas que eu quero estar inserindo, ela está aqui entre colchetes, porque é opcional. Então, caso não especifique as colunas, a ordem será a ordem utilizada na criação da tabela. Ou seja, lá no meu comando create table. No meu create table, eu defino, por exemplo, aqui na tabela aluno, a coluna ID, coluna nome, coluna matrícula e assim sucessivamente. Então, caso eu não passe essa informação, ele vai utilizar essa sequência aqui para fazer a relação dos dados, tá? Para fazer a inserção dos atributos. Valores numéricos não devem ficar entre aspas, como aqui no exemplo, 1, 2, 3 está sem aspas. Valores alfanuméricos, ou seja, valores do tipo string, devem ficar entre aspas simples, assim como eu tenho aqui. Sempre que a gente for inserir algum registro, o SGBD, que é o meu sistema gerenciador de banco de dados, ele vai checar todas as minhas restrições de integridade. Ou seja, por exemplo, se eu definir lá no meu create table que a matrícula tem que ser um número maior que 0, positivo, então se eu tentar aqui passar o menos 1, 2, 3, tentar inserir esse registro no banco, meu banco de dados não vai inserir, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que eu tentei violar essa restrição aqui na coluna matrícula. Tá? Da mesma forma,
se eu definir que minha matrícula é um campo do tipo numérico, por exemplo, um integer, e eu tentar passar aqui um valor alfanumérico, por exemplo, colocar aqui 1, 2, 3, entre aspas, simples, o meu banco de dados não vai inserir e ele vai informar que eu estou tentando inserir um dado diferente do que está sendo esperado, ok? Também vai me dar uma mensagem de erro, tá? Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Aqui, ó, insert into autor, values 1, entre aspas, simples, a palavra Renato Russo, fecha parênteses, ponto e vírgula, para indicar que esse comando ele se encerrou aí. Então, observe aqui que quando eu estou passando autor, eu não estou especificando aqui as colunas, os atributos que eu quero inserir. Assim como a gente mostrou aqui, que essa informação ela pode ser opcional. Então, nesse caso, ele não colocou aqui as colunas, simplesmente colocou direto os values. Isso aqui não é considerado uma boa prática. Por quê? Porque não necessariamente quem vai inserir os dados no banco foi quem criou aquelas tabelas. Então a pessoa pode não saber a ordem que foi criada as colunas. Da mesma forma, mesmo a pessoa tendo criado a tabela, pode ser que ela não lembre essa forma. Então, por mais que esse comando aparente ser um pouco maior, né, já que aqui eu estou explicitando as colunas, então é considerado uma boa prática eu sempre colocar as colunas onde eu quero estar inserindo os meus valores, ok? Então aqui o comando insert into autor, aqui eu informei a coluna 1, cd autor, coluna 2, nm autor, valor, para a coluna 1, valor 2, para a coluna 2, o valor Tom Jobim, ok? Observem também que aqui esse comando insert into, eu usei aqui só o i maiúsculo, o resto foi tudo minúsculo, e aqui eu usei todo caixa alta, tá? Então o SQL também ele não é case sensitive, ok? Ele não é case sensitive em relação aos comandos da própria linguagem SQL. Então tanto faz eu escrever into minúsculo, into maiúsculo, insert capitalizado, como está aqui, só com a primeira letra maiúscula, insert caixa alta ou insert todo caixa baixa. Já os valores, já é case sensitive. Então, se eu escrever aqui Tom Jobim ou Tom com TOM todo maiúsculo, para o banco de dados já são coisas distintas, tá? Eu digo que ele não é case sensitive em relação aos comandos, mas em relação aos valores que eu estou passando, ele vai armazenar da forma que eu estou passando, ok? Então, eu vou abrir aqui o meu MySQL, que a gente utilizou na aula anterior. Vou aqui abrir o meu MySQL, -u, root, -p. Ok, vou entrar aqui no meu MySQL. Ele está dizendo aqui que não pode abrir o MySQL no localhost. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar o meu serviço do MySQL. Como eu instalei pelo XAMPP, eu venho aqui no XAMPP e starto o meu MySQL. Então aqui ele mostra o Process ID, o ID do processo que está rodando e a porta que está rodando. Eu vou aproveitar também para startar logo o meu Apache, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês também no Apache. Então agora eu vou tentar me conectar, fornecer a senha, aí agora sim, ó, como o meu MySQL agora está rodando, eu estou conectado. Vou dar o comando show databases, tá? Lembrando que a gente já mostrou esses comandos para vocês também, para estar manipulando o banco de dados por linha de comando, ó. Os comandos do MySQL, MySQL-u, informa o usuário, -p, aí eu dou o Enter, ele pede a senha e eu conecto ao banco. Show databases vai me listar todos os bancos de dados que eu tenho nessa minha máquina. Então aqui, Show Databases, ele tem aqui os bancos que a gente criou. Na aula passada a gente criou o banco Telemática. Então eu vou acessar aqui o Telemática, Use Telemática. Vou dar um Show Tables, só para eu relembrar aqui as tabelas que eu criei. Aqui tem um aluno, por exemplo, e curso, né?
vou dar um describe aluno, encerro com ponto e vírgula, describe curso, encerrando aqui com ponto e vírgula para ele executar o meu comando. Então aqui, ó, no curso, por exemplo, eu tenho o nome do curso, código curso, duração. Então vou dar um comando insert into, tá? Antes de executar esse comando, eu vou já soltar um spoiler aqui para verificar os registros que eu tenho na tabela. Então os registros eu vou executar o comando select, selecione o asterisco, vai selecionar todas as colunas from de tabela que eu quero selecionar. Então estou selecionando aqui todas as informações que eu tenho de curso. Ele me retornou aqui, ó, empty set, conjunto vazio e o tempo que ele executou essa query. Então vou dar aqui um comando insert into agora, curso, tabela que eu quero inserir. Vou passar entre parênteses as colunas que eu quero inserir, já que é boa prática de programação fazer isso. Então nome curso, código curso e duração. E vou informar os valores para essas respectivas colunas. Nome curso, por exemplo, eu vou botar computação, código curso, vou dizer que é 1, já que ele está esperando um valor inteiro. Duração, vou botar que é um curso de 5 anos. Encerro meu comando com ponto e vírgula. Mandei executar, ó, query ok, uma linha afetada. Então, se eu der agora um select asterisco from curso, selecione todos os registros de curso. Então, eu tenho aqui, ó, nome curso, computação, código curso 1, duração 5. Uma linha no conjunto, tá? Então, vou executar aqui um outro exemplo. Vou inserir agora computação, só que eu vou botar aqui o código curso, vai ser 2, entre aspas, simples, tá? Mandei executar, aqui no caso, no MySQL, ele permite executar dessa forma, tá? Apesar desse campo ser inteiro, mas nem todos os bancos de dados, eles permitem que numa coluna do tipo inteira, eu passe atributo alfanumérico. Então aqui ele inserir outra computação de código 2. Agora eu vou tentar inserir a computação, vou botar aqui informática, tá? De código 3, também eu vou dizer aqui que vai ser 3 anos, que aqui seria o curso técnico, tá? Então vou tentar inserir esse comando, ó. Ele me deu uma mensagem de erro. Coluna desconhecida, informática, no campo listado, porque ele está esperando aqui que eu passe um caractere alfanumérico. Se eu tentar botar aqui um numeral, ó, o MySQL também permite que eu insira isso aqui, tá? Mas a maioria dos bancos não vai permitir coisas desse tipo. Então, quando eu estiver trabalhando com caracteres alfanuméricos, eu boto entre aspas simples. Quando eu estiver trabalhando com caracteres numéricos, eu não boto entre aspas. Ok? Então eu entrei aqui só para mostrar para vocês como é simples executar esses comandos. Comando insert é muito simples, né? Insert into, eu boto o nome da tabela, curso, boto as colunas. Eu não sou obrigado a inserir todas as colunas. Então aqui, ó, vou inserir código curso, nome curso apenas. Ele tem 3 colunas. Eu só quero passar essas duas. Então vou colocar aqui values, código curso, por exemplo 4. Eu vou dizer que vai ser o curso de química. Ok? Mandei executar. Select asterisco from curso. Então código curso 4. Aí aqui ele colocou duração 4. Aí eu pergunto a vocês, por que ele fez isso, né? Se a gente der um describe curso, a gente vai ver que duração, por default, tem um valor 4. Então, caso eu não passe esse atributo, ele vai colocar o 4. Como é que eu não passei o atributo? Duração. Então, ele inseriu para a gente esse valor 4. Ok? Então, bem simples, bem objetivo esse comando. Tá? Eu vou abrir aqui
uma nova janela, que eu quero abrir aqui meu PHPMyAdmin. O PHPMyAdmin é o gerenciador visual do meu MySQL. Então, se eu olhar aqui, eu tenho um banco telemático, ó, que eu tenho a minha lista de bancos. Aqui eu tenho a tabela aluno e a tabela curso. Se eu clicar aqui em curso, ó, todas aquelas informações que eu inseri lá via linha de comando, elas estão disponíveis para a gente aqui, tá? Mas por que eu abri isso aqui? Porque a gente vai, a partir de agora, a gente vai utilizar uma base de dados para os nossos comandos que a gente vai ver em sala de aula. Essa base de dados eu vou disponibilizar para vocês, que é esse aqui, ó. Esse cd.sql, ele tem vários comandos para a criação de tabela em SQL. Então aqui ele tem um comando para criar uma tabela gravadora, onde ele informa o código gravadora, que vai ser um integer que não aceita null, nome gravadora vai achar 60, endereço vai achar 60, telefone vai achar 20, contato vai achar 20, URL vai achar 20. Certo? Depois ele dá um alter table em gravadora, onde ele define a chave primária, está dizendo que a coluna código gravadora vai ser minha chave primária. Ele cria outras tabelas, cria a tabela CD, ele cria a tabela música, ele cria a tabela autor. Esse modelo aqui, pessoal, é um modelo que a gente viu em aulas anteriores, no exercício, se eu não me engano, da aula 3. A gente viu isso aqui. Da aula 3 ou da aula 2, a gente viu a modelagem de dados dessa gravadora. Tá? E aqui a gente tem um outro script que é o inclusãocd.sql, que nesse inclusãocd.sql ele faz a inserção de vários dados nessas tabelas. Então aqui ele popula as tabelas do nosso banco. Esse primeiro script, cd.sql, ele apenas cria a estrutura das tabelas. No inclusão.cd.sql, eu estou populando os meus dados no banco. Eu tenho aqui até um problemazinho de encode, né? Eu tenho alguns caracteres aqui que não ficaram com o encoding correto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai importar isso aqui no nosso banco de dados, no nosso MySQL, e lá no nosso Postgre, para estar trabalhando com essa modelagem de dados nas aulas seguintes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui pelo meu PHPMyAdmin. Eu vou vir aqui, ó, criar um novo banco de dados. Esse banco de dados eu vou chamar de gravadora. Vou mandar criar. Então, criei aqui o banco de dados gravadora, certo? Aqui eu tenho a opção, ó, quando eu selecionei gravadora, eu tenho a opção importar. Então, aqui importar, eu vou pegar esse arquivo, cd.sql, que está no meu computador. Deixa eu ver, está aqui nas minhas aulas. cd.sql, vou mandar abrir aqui, e aqui no final eu vou mandar executar, ok? Então vou mandar executar aqui esse script, pronto, ó. Aí ele terminou, ó, importação terminou com sucesso, 24 queries executadas. Então aqui ele criou a tabela gravadora, aqui as informações da tabela gravadora, alterou a tabela gravadora para criar minha chave primária, criou minha tabela CD, aqui os atributos do CD, criou o índice em CD, que referencia a coluna código gravadora. Mais na frente a gente vai estar comentando o que são os índices, quando a gente deve criar e o porquê deles. Então aqui eu criei todas essas tabelas aqui, que ele inclusive está mostrando essas tabelas. Se eu clicar aqui em autor, ó, eu tenho um código autor, nome do autor, que por enquanto essa informação está vazia. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou popular esses dados. Eu vou popular, vou preencher
essa é a minha base de dados. Então vou pegar o meu outro arquivo, que no caso é o meu inclusãocd.sql, vou mandar abrir aqui e vou executar. Então ele vai executar, vai demorar um pouquinho aí. Pronto, ó. Importação terminou com sucesso. Tem 398 queries executadas. Então aqui ele executou 398 comandos, que são comandos do tipo insert. Então se eu olhar aqui agora em autor, eu tenho aqui ó, alguns autores que eu inseri. Ó. Código autor 1, Renato Russo. Código autor 2, Tom Jobim. 3, Chico Buarque. E assim sucessivamente. Ok? Por enquanto eu estou com problema com esse encode. Esse encode aqui, essas interrogações, elas aparecem quando eu estou com algum caractere que tem acentuação. Tá? Então isso aqui é só um encode. Depois eu vou verificar o encode correto e a gente vai atualizar essa base de dados. Então aqui eu tenho o autor, eu tenho os meus CDs, tá? Eu tenho aqui as minhas faixas, que são as minhas músicas, né? Eu tenho as gravadoras, aqui EMI, BMG, Som Livre, Epic. Eu tenho música, tá? Será, enfim, tenho várias músicas aqui. Se eu clicar aqui em estrutura, eu vejo o quê? Nessa aba eu vejo as minhas colunas, né? Então, código música é um inteiro, 11. Essa chave aqui indica que esse campo é minha chave primária. Eu tenho o nome música, que é um baixado 60. Duração, que é um decimal 62. Ou seja, é um decimal de 6 posições, onde 2 delas representam a parte fracionada, certo? De 2 caracteres. Ok, pessoal? Então aqui eu vou clicar aqui em gravadora, na minha tabela. Eu vou aqui em mais, eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês. Em desenhador, eu consigo ver a modelagem da minha tabela. Tá? Então aqui ó, eu consigo ver o meu modelo entidade de relacionamento. Gravadora. Uma gravadora, ela tem muitos CDs, aqui o sinalzinho de muitos, né? Aqui fica um pouquinho menorzinho. Uma gravadora tem muitos CDs, um CD pertence a uma gravadora. Um CD aqui, eu tenho aqui verdinho uma relação com ele mesmo. Isso aqui é o que a gente chama de autorrelacionamento. Então, um CD, ele tem um CD indicado. Isso aqui é muito comum em e-commerce. Eu compro um livro e quando eu vou finalizar uma compra, ele fala: quem comprou esse livro também comprou esse. E ele indica um outro livro para a minha compra. Então, um CD, ele pode ter um CD indicado. Tá? E um CD indicado, ele pode ser indicado por muitos CDs. Então, por isso que é do tipo um para muitos. Uma gravadora tem várias faixas, quer dizer, um CD tem várias faixas, né? Que são as várias músicas que tem no CD, e uma faixa pertence a um único CD. Na verdade, assim, aqui, esse cara aqui, faixa, é uma quebra de muitos para muitos entre CD e música. Porque um CD ele pode ter várias músicas, uma música ela pode estar em vários CDs, certo? Então, nesse caso, eu coloco o código da música, o código do CD e o número da faixa. Por exemplo, a música 1, ela pode estar no CD 1, na faixa 1. E a mesma música 1, ela pode estar no CD 2, lá na faixa de número 10, sei lá, tá? Da mesma forma, eu tenho aqui música, autor. Uma música pode ter vários autores, um autor pode ter várias músicas. Então, essa quebra desse muitos para muitos é essa entidade aqui, música, autor. Tá? E por fim, eu tenho aqui CD categoria, que ele não se relaciona com ninguém. Eu tenho um código da categoria, menor preço e maior preço. Então, pessoal, caso vocês abram no de vocês e já não venha todo bonitinho assim, vocês podem estar arrastando essas informações e depois que vocês arrastarem, vocês podem vir e salvar, ok? Vocês podem salvar esse modelo, porque a primeira vez que abre, geralmente vem todo distorcido, tá bom?
Então, vou voltar aqui para a minha linha de comando, no meu MySQL, que é o CMD. MySQL -u root -p. Como eu fechei lá, né? Vou dar agora um show databases. E agora eu tenho o meu banco de dados gravadora, que eu não tinha anteriormente. Então vou dar em use gravadora para manipular esse CD, essa base de dados gravadora. Vou dar aqui um show tables. Ele vai me mostrar todas essas 7 tabelas que foram criadas através do meu script. Vou dar aqui só um select asterisco from autor. Então aqui ele lista todos os autores que eu tenho. No caso eu tenho 61 autores nessa tabela, nesse conjunto. Tá? Então essa base de dados criada, vamos voltar aqui para os slides. Vocês façam isso aí no de vocês também, que a gente vai estar utilizando essa base aí até o final do curso. Então aqui ele mostra o exemplo para inserir aqui, por exemplo, em autor, Renato Russo, e também o Tom Jobim. Mas o comando insert ele pode ser utilizado para inserir várias linhas simultaneamente, porque do jeito que a gente viu aqui, ele insere uma única linha, um único registro por vez. Para a inclusão de mais de um registro, eu utilizo o comando insert juntamente com o comando select. Então aqui insert into tabela, eu informo a tabela e as colunas que eu quero inserir, e eu coloco select, o comando do meu select. Por exemplo, insert into tmp autor, cd autor, nm autor, onde eu vou selecionar cd autor, nm autor, from autor. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu falei que se eu der um select asterisco, eu seleciono tudo de autor, não é isso? Mas eu posso informar as colunas que eu quero selecionar de autor. Então, se eu der aqui um describe autor, eu vou ver que autor tem um código e tem um nome. Se eu quiser ver somente o nome do autor, ao invés de colocar asterisco, eu boto aqui nome autor, from, da tabela, autor. Então, executando esse comando, eu vou listar somente o nome do autor, tá? Então, o que ele está fazendo lá é selecionando o código autor, nome autor, from autor, que seria a mesma coisa de der um select asterisco, ok? Seria a mesma coisa, né? Só que esse select, o retorno dele, ele vai jogar dentro de um insert into, ele cria um tmp autor, onde ele tem a coluna cd autor, nm autor. Então vai ter aqui cd autor, nm autor. E o que ele vai inserir aqui dentro dessa tabela tmp autor vai ser o resultado desse meu comando select. Então, ao invés de ele dar o values, informar os valores, ele tenta aqui inserir direto. Qual o erro que vai dar? Ele vai dizer o quê? Coluna, tabela gravadora, tmp autor, não existe. Então, posso vir aqui, dar o comando create table, tmp autor, ok? Como a gente viu na aula passada, ele vai ter um cd autor, vou dizer que vai ser um integer, e vai ter um nm autor, que eu vou dizer que vai ser um varchar de 60 posições. Vou encerrar aqui meu comando create table, meu parênteses, coloco ponto e vírgula, mandei executar. Se eu der agora um show tables, eu vou ter aqui a minha coluna, a minha tabela tmp autor. Agora eu tenho 8 tabelas, tá? Antes eu só tinha 7. Então vou tentar retornar esse meu comando, insert into tmp autor, inserindo cd autor, nm autor, selecionando essas informações. Mas antes disso, eu vou dar aqui um select asterisco from tmp autor. Mandei executar, não tem nada.
Quando eu executar o meu comando insert into tmp autor, pegando os dados lá da tabela autor, ele deu o quê? Query OK, 61 linhas afetadas. Então, ele deve ter inserido esses 61 registros. Vou dar um select novamente na tabela tmp autor. E agora eu tenho todos esses registros. Então, essa é uma forma de você selecionar, inserir mais de um registro em um único comando insert, ok? Aqui ele coloca essa observação, que as linhas inseridas em uma tabela não necessariamente serão as últimas. Essa decisão fica a cargo do SGBD, certo? E isso pouco importa para a gente que vai estar manipulando os dados. Como o SGBD vai organizar os dados internamente, não é nossa preocupação, ok? O outro comando é o comando update, que é o comando para atualizar os dados. Então também é muito simples, eu boto update, informo a tabela que eu quero estar atualizando, certo? Update, informa a tabela, defino o set e eu defino o que eu vou alterar. Estou dizendo que a coluna 1 vai receber agora o conteúdo 1, a coluna 2 vai receber o conteúdo 2 e assim sucessivamente, tá? Então aqui ele colocou entre colchetes que a partir da coluna 2, conteúdo 2, é opcional. Porque se eu der um update, eu tenho que alterar pelo menos alguma coluna, tá? Se eu vou alterar 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, quantas forem, aí é outros 500. Mas pelo menos uma coluna eu tenho que estar alterando o valor. E também ele coloca aqui entre colchetes esse where condição. Isso aqui é opcional, pessoal, mas é um opcional quase obrigatório. Depois vocês vão entender por quê. Esse where, ele vai dizer qual coluna que eu quero estar alterando, qual registro. Então, ali em autor, por exemplo, eu tenho 61 registros. Será que eu quero atualizar todos os registros para um determinado conteúdo? É provável que não, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está dando update CD 7, preço de venda vai ser igual a 15 agora, onde o código do CD é igual a 1. Então, ele está atualizando o preço de venda somente para esse CD1. Eu vou entrar aqui na tabela CD, select asterisco from CD, ok? Então, se a gente olhar CD, o CD1, o preço de venda dele já é 15, certo? O CD2, o preço de venda dele é 12. CD3 é 13. Então, o que ele está fazendo lá é dando um comando update, CD, atualize a tabela CD, 7, defina que o preço de venda vai ser igual a 15, foi o que ele colocou lá, né? Vamos até conferir aqui, O preço de venda vai ser 15, onde o código do CD é igual a 1. Se eu executar esse comando, obviamente, ele não vai alterar nada, porque o preço de venda já é 15 aqui, né? Se eu der aqui o select asterisco CD, eu vou ver que o preço de venda já era 15. Mas aqui eu vou botar, por exemplo, que o preço de venda vai ser 18. Onde o código do CD seja igual a 1. Então, se eu executar aqui agora, query OK, uma linha afetada. Anteriormente, ele não alterou nenhuma linha. Ele até achou uma linha que casava com minha condição, o código do CD igual a 1. Mas ele não alterou. Agora sim, ele alterou uma linha e ele achou uma linha que casava com essa nossa condição, código do CD igual a 1, que é essa linha aqui. E essa linha foi alterada. Então, se eu der um select asterisco from CD, eu vou ver agora que o CD1 tem preço de venda igual a 18, ok? Então, um comando muito simples. O que acontece se eu não passar o where? Se eu colocar isso aqui, acontece que ele vai atualizar todos os preços de venda para o valor igual a 15, que isso muitas vezes é indesejável no banco de dados, né? Porque você pode estar atualizando registros que não devem ser atualizados. Então, sempre
geralmente, quase sempre, no update você deve colocar a condição. Então aqui a condição é que o código CD seja igual a 1. Tá? Então vou voltar aqui para o que tinha anteriormente, selecionei o CD agora, ó. Então o CD é mais do mesmo, tem um preço de venda igual a 15. E outra coisa, pessoal, depois você faz uma alteração, não tem como voltar atrás. A gente vai ver mais na frente que existe o conceito de transação, que eu posso realizar várias alterações, somente em caso de sucesso de todas elas, eu efetivo minha modificação no banco. Mas uma vez efetivada a modificação no banco, seja por meio de uma transação ou não, eu não consigo mais voltar ao valor anterior. Então, por isso, tem que ter muito cuidado no comando update, para você não atualizar registros indesejados. Tá? Então, como eu falei, a parte where do comando é opcional. No entanto, essa condição serve para definir as linhas que vão ser atualizadas da nossa tabela. Caso a cláusula where contenha a chave primária, que é o nosso caso lá, né? A gente formou onde o código do CD é igual a 1. Então, nesse caso, somente uma linha vai ser atualizada. Razões óbvias, né? Se é chave primária, eu só tenho esse valor aqui em um único registro. Né? O valor 1 eu só tenho em um único registro. Tá? Então, chave primária, sempre eu vou ter um valor distinto para cada registro. Então, se eu informar a chave primária, somente essa linha será atualizada. E caso eu não coloque o where, todas as linhas serão afetadas. Ok? Aqui é exemplo do comando update também. Ó. Update CD, ele está definindo, set, defina, que o preço de venda recebe preço de venda vezes 1.05, onde o código da gravadora é igual a 2. Código da gravadora aqui, no caso, não é chave primária de CD, ele é uma chave estrangeira. Então, aqui pode ser que eu esteja atualizando mais de um registro. Em outras palavras, ele está fazendo o quê? Ele está definindo que o preço de venda vai ser o preço de venda anterior vezes 1.05. Então, isso aqui, na verdade, ele está aumentando em 5% o preço de venda de todos os CDs da gravadora 2. Então, aqui, ó, a gravadora 2, se eu olhar, eu tenho um CD, tenho 2, tenho 3 CDs. Então, vou executar aquele comando lá, ó, update CD, set preço venda, recebe preço venda, vezes 1.05. Where, código gravadora, igual a 2. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, ó, esse último CD da gravadora 2 custava R$ 9,00, né? Executando agora, ó, ele está dizendo que 4 linhas foram afetadas, já que 4 linhas combinaram com a condição do meu where. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 CDs com código gravadora 2. Então, se eu der um select asterisco from CD, eu vou ver que o CD, que era R$ 9,00, ele aumentou 5%, ficou 9,45. O que era 9,50 ficou 9,48. O CD aqui, bate-boca, que era o CD2, ficou 12,60, que anteriormente era R$ 12,00. Tá? Então, com esse comando, eu atualizei aqui esses registros. Ok? Aqui nesse segundo exemplo, ele está dando update CD, set preço de venda, vai ser preço de venda vezes 1.05, ou seja, ele está aumentando aqui o preço de venda para todo mundo. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, obviamente que eu vou atualizar todo mundo. Update CD, set preço de venda, recebe preço de venda vezes 1.05. Então, aqui eu vou estar atualizando todos os meus atributos.
todos os meus registros da minha tabela. Então, as 7 linhas que eu tenho na minha tabela, as 7 linhas foram afetadas. Se eu der o Select Asterisco from CD, eu vou ver que todo mundo agora teve o preço aumentado em relação ao anterior. Vocês tentem fazer esses comandos, tá? Reproduzam esses comandos para que vocês possam estar praticando. Um outro exemplo, aqui ele está dando update, gravadora, set URL www.somlivre.com.br, nome gravadora som livre, onde o código da gravadora é igual a 4. Então aqui ele está setando 2 atributos. Ele está setando primeiro a URL, que vai ter esse valor, ele colocou a vírgula, ele está dizendo que também quer alterar o nome da gravadora quando o código da gravadora for igual a 4. Então vou voltar lá, vou dar um select agora asterisco from gravadora, que é a som livre, né? Então ele está dizendo que a URL, update, gravadora, agora é a tabela que eu quero alterar, set URL, né? somlivre.com.br e nome da gravadora som livre, onde o código da gravadora é 4. Ele está alterando aqui a de baixo, né? Então vamos fazer esse comando aqui, set URL vai ser som livre, www.somlivre.com.br, vírgula, nome gravadora, vou botar aqui, vou botar assim, vou fazer uma inversão aqui, botar Epic Som, onde o código da gravadora é igual a 4, where código gravadora igual a 4. Dou um ponto e vírgula para encerrar, então ele vai alterar esse quarto registro aqui. Então, query OK, uma linha afetada. Se eu der aqui o select agora, ele colocou aqui Epic Som, no caso da gravadora Epic, né? Eu vou voltar ao que tinha anteriormente, vou dar aqui um update, gravadora, set, nome gravadora, recebe Epic, URL recebe www.epic.com.br, where código gravadora igual a 4. Então, executando aqui, ele voltou para a Epic, voltou os meus dados anteriores, né? Eu só consegui voltar os dados anteriores porque eu dei um select anteriormente e eu vi os valores que tinham originalmente. Caso contrário, eu não conseguia voltar para os meus valores anteriores, ok? Aí aqui ele coloca que é possível utilizar o valor de uma coluna para atualizar outras colunas da tabela. Por exemplo, ele está dando update item pedido. Aqui é a minha tabela item pedido. Está definindo que o valor total do item vai ser o valor unitário vezes a quantidade, onde o código do pedido é igual a 1 e o número do item também é igual a 1, certo? Ok? Então, passando adiante aqui, os comandos de remoção de dados, muito simples. Comando vai ser delete from tabela. Então, vou deletar de e eu passo a tabela que eu quero deletar. E aqui eu posso colocar opcionalmente a condição. Se eu não colocar a condição, ele vai deletar todos os registros da tabela. Então, você vai ficar com a tabela zerada. Aqui, exemplo, delete from autor, where cd autor igual a 1. Então, vou dar aqui um select asterisco from autor. Eu tenho 61 registros. Só soltando um spoiler, eu poderia dar aqui um select count, passando aqui o asterisco entre parênteses, from autor. Ele aqui vai me retornar somente a quantidade, tá?
Então eu tenho 61 registros nessa tabela. Então o count ele vai contar o número de registros. E aqui o que ele está fazendo é dar o delete from autor, where cd autor igual a 1. Se eu mandar executar isso aqui, ele disse o que? Coluna desconhecida, cd autor na cláusula where. Então aqui eu já imagino que eu errei a digitação desse valor, já que ele não reconheceu essa coluna cd autor. Então se eu dar um describe autor, ele reclamou que eu tenho um erro de sintaxe, ele não reconheceu esse comando describe, né? O comando é describe. Eu vou ver que na verdade a informação não é cd autor igual a 1, é código do autor igual a 1. Então vou executar esse comando que eu tentei executar anteriormente, mas o nome da coluna é cd autor. cd autor não, perdão, código autor. Aí ele está falando, não pode deletar ou atualizar a linha. Uma chave estrangeira em gravadora, música autor, está referenciando esse código do autor. Ou seja, eu não posso deletar esse cara porque tem uma música onde esse cara é o autor. Então, se eu deletar a informação dele, eu teria que deletar primeiro a informação dessa música, porque senão ela iria ficar o que a gente chama de órfão. Essa música iria ficar sem autor. E o banco de dados, ele verifica sempre as restrições de integridade. Então, não consigo fazer isso. Como eu não consigo fazer isso, e eu crio uma tabela tmp autor, onde aqui no meu describe eu não coloquei describe em tmp autor, eu não coloquei nenhuma restrição, sequer eu defini quem é chave primária aqui, então vou tentar remover aqui, tá? Eu vou dar um select count para contar o número de registros que eu tenho em tmp autor. Então tenho 61 registros também. E eu vou dar aqui o delete from tmp autor, where código autor igual a 1. Aí ele falou, coluna código autor não existe na cláusula where, coluna desconhecida. Vou dar aqui um describe tmp autor e eu vou ver que na tabela tmp autor, essa coluna, de fato, o nome é cd autor. Então, aqui vai ser cd autor igual a 1. Agora sim, query ok, uma linha afetada. Se eu der o select count, tmp autor, agora eu só tenho 60 registros. Se eu der um select asterisco no tmp autor, eu vejo que eu não tenho um registro de número 1. Então, deletei com sucesso esse registro. Se eu não informar o where no delete, por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu vou acabar deletando todos os registros da minha tabela. Como essa aqui é uma tabela temporária, eu vou fazer isso aqui só para vocês verem. Query ok, 60 linhas afetadas. Se eu der um select count from tmp autor, eu vou ver que eu não tenho mais nada em tmp autor. Se eu der um select asterisco, eu vou ver que meu conjunto está vazio. Então, deletei tudo, porque eu não especifiquei a cláusula where. Então, no delete, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Porque se você esquecer o where, você pode papocar toda a sua tabela. Isso aqui, inclusive, é motivo de demissão de várias empresas. Tá? O pessoal que esquece de dar um delete, esquecendo de passar o where. Tá? Isso aqui é algo muito crítico. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Beleza? Novamente, caso a cláusula where contém a chave primária, somente uma linha vai ser removida, já que somente uma linha tem um determinado valor na minha chave primária. Ok? O comando delete, aqui eu tenho outros exemplos. Delete from autor, where cd autor igual a 1. Delete from cd, onde código gravador igual a 2.
Nesse caso aqui desse comando, eu vou deletar todos os CDs da gravadora 2, supondo que eu não queira mais vender nada da gravadora 2. Então vou dar aqui um select, asterisco from CD, só para ver o que é que eu tinha da gravadora 2. Eu tinha o CD Bate-Boca, o 2, o Barry, o 2 Listen Without Prejudice, e o 2 aqui a Força que Nunca Será. Então se eu executar esse comando, delete from CD, where código gravadora igual a 2, ele vai papocar todo mundo que tinha gravadora 2. Mas ele disse aqui, ó, não pode deletar ou atualizar uma linha PY. Uma chave estrangeira em gravadora CD, com a chave estrangeira CD indicado, referencia esse CD. Então aqui, ó, eu estou tentando apagar a tabela CD, só que eu tenho um CD indicado aqui, ó, é o que ele está falando. Tem um CD indicado que está referenciando esse CD. Por exemplo, eu vou verificar aqui, ó, select asterisco from CD, where código gravadora igual a 2. Então eu já sei que os CDs da gravadora 2 é o 2, 4, 6, 7. Se eu selecionar todos os registros aqui, ó, eu vejo que o CD 2 está sendo referenciado, ele é um CD indicado pela própria gravadora 2. O 7 está sendo indicado, quer dizer, o 2 está sendo indicado pelo CD 3, né? Que é da gravadora 3. CD 5 da gravadora 3. Tá? Então, para fazer essa deleção, eu teria que excluir esses CDs indicados que estão referenciando a gravadora 2, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, update CD 7 CD indicado vai ser igual a null. Quando eu não preencho informação no banco, por padrão o valor dela é null, tá? Mesmo que seja um caractere numérico, por padrão o valor dele é null. 7 CD indicado é null, where código CD indicado null. Aí aqui eu vou botar where código gravadora não, vou botar assim, where CD indicado in, tá? O in, ele permite verificar uma lista. Como eu já sei que os CDs da gravadora 2 é o 2, 4, 6 e o 7, então eu vou botar aqui que 2, 4, 6, 7. Então, o CD indicado vai passar a ser null quando ele tiver um desses valores aqui, ó, 2, 4, 6 ou 7. Basicamente isso que a gente vai fazer. Depois a gente vai falar um pouco mais do comando in. Então aqui, ó, ele deu query OK, 2 linhas afetadas. Se eu der um select asterisco from CD, ó, eu vou ver que ninguém está indicando mais nem o CD2, nem o 4, nem o 6, nem o 7. Ó. Os CDs indicados são somente esses. Onde estava indicando esses CDs, que eram esses 2 registros aqui, ó, o 2 e o 7, ele colocou o valor do CD indicado igual a null. Tá? Então, teoricamente, agora eu consigo deletar todos os CDs da gravadora 2. Então, se eu executar aqui esse comando, ele reclamou de novo. Só que aqui ele está reclamando agora por causa de outra chave estrangeira. Ó. Não pode deletar ou atualizar uma chave, uma linha PY. Está dizendo que a chave estrangeira falhou. Gravadora faixa, foreign key, código CD. Referencia CD, código do CD. Então, eu tenho faixas dentro desse CD. Então, para eu excluir esses CDs, eu tenho que excluir primeiro as faixas dele. Tá? Então, eu teria que fazer isso. Se eu quiser fazer isso, eu teria que ir lá na tabela faixa, ó, select asterisco from faixa, where CD, acho que é código CD, no caso, né? In, aí eu passo os CDs, no caso, 2, 4, 6, 7. São CDs que eu sei que pertencem à gravadora 2.
eu teria que excluir essas faixas aqui, tá? Então não vou fazer isso agora porque acaba perdendo um pouco de tempo, mas caso vocês queiram fazer, poderia fazer dessa forma. Delete from música, eu deleto aqui os registros de música. Ele até fala aqui, ó, exatamente a situação que a gente passou. Se você tentar excluir uma linha que tenha referências, por exemplo, excluir um autor que tenha músicas vinculadas a ele, será retornada uma mensagem de erro. Tá? Porque primeiro eu teria que excluir esse autor para depois excluir as músicas desse autor. Quer dizer, eu teria que excluir as músicas do autor para depois estar excluindo o próprio autor. Caso a operação fosse permitida, teríamos a restrição de integridade do banco violada. Naturalmente, essa validação de integridade pode ser desabilitada, mas você nunca, jamais deve desabilitar essa restrição de integridade do banco. Tá? Então, jamais façam isso. Aí, por fim, pessoal, como exercício, todas essas aulas seguintes, elas terão exercícios, e os exercícios vão ficar aqui no final dos slides. Todos eles vão seguir esse modelo de dados que tem aqui. Então, esse modelo de dados eu vou disponibilizar para vocês. Eu quero que vocês criem esse banco de dados. Tá? Vocês podem criar no MySQL ou no PostgreSQL, porque todos os comandos que a gente vai cobrar nos exercícios vão ser referentes a essa base de dados. Na aula, a gente vai utilizar essa base de dados de CD. Nos exercícios, para vocês vão utilizar essa base de dados de imóvel, onde basicamente eu digo que um vendedor ele pode vender vários imóveis. Um imóvel ele é vendido por um único vendedor. Tá? Um imóvel ele está em um bairro ele pode ter vários imóveis. Um estado tem várias cidades, uma cidade pertence ao estado, uma cidade tem vários bairros, um bairro pertence a uma única cidade, ok? Um imóvel, ele também pode ter um imóvel indicado, como mencionou aqui. E o imóvel, ele vai ter um comprador, tá? O imóvel, ele pode ter vários compradores, um comprador, ele pode comprar vários imóveis. Então, essa quebra desse muitos para muitos vai ser a oferta de um determinado comprador para um determinado imóvel, que vai conter o valor da oferta e a data da oferta. Então, eu quero que vocês criem esses comandos, tá? Isso aqui vai ser a atividade de presença da semana. Vocês vão criar essa base de dados, vão me mandar os scripts de criação dessas tabelas e vão me mandar também esses exercícios referente a essa tabela. Ok?